Bem, mais uma vez o nosso encontro semanal com o professor Delfinete, é sempre um prazer essa conversa, um diálogo sobre economia, política, sobre o Brasil. Agradeço mais uma vez o senhor ter aceito o nosso convite. E eu coloco a seguinte questão, que é o que passa pelo noticiário político e que está vinculado à economia também. O Centrão. Centrão, expressão que nasceu na Constituinte, né? Lá em 1987, 1988. Lembrar o deputado Roberto Cardoso Alves. Roberto Cardoso Alves, é o 1414. O 1414 aqui de São Paulo. Então, de lá para cá, vez por outra, some um pouquinho o tal do Centrão, aí reaparece. Eu pergunto para o senhor, qual é a relação do Centrão e a difícil situação econômica que o Brasil está passando hoje? Eu não diria que com relação à difícil situação econômica, eu acho que é a difícil situação política. Política, perfeito. Que tem consequências na economia. Na verdade, eu acho que como você só terá tempo de aprovar o orçamento, pelo menos a LDO, se você fizer estender o ano até janeiro do ano que vem. Aí você terá tempo de organizar. Como, na verdade, não se honrou o compromisso da presidência da Comissão Mista de Orçamento, e como o grande problema hoje é simplesmente saber quem é que vai suceder o Rodrigo Maia, se é o Arthur Lira, não sei quem, as coisas então acontecem o seguinte: você praticamente bloqueou tudo. A desculpa da eleição toma 2 semanas, 3 semanas, que é muito importante. Depois disso, terá muito pouco tempo. E é uma grande ameaça para você ter um orçamento razoavelmente decente. E não tem nenhum projeto ainda. Então, o que eu digo é o seguinte, hoje... Agora, por que isso acontece? Afinal de contas, o Centrão é quem sustenta o governo. O Centrão é o partido do governo. Ora, é que o governo não tem nenhuma disposição de dizer para o Centrão: comporte-se. Nós vamos ter que fazer o esquema, alguma coisa muito parecida com o que está sendo proposto pelo Rodrigo Maia. Não apenas porque ele realmente tem uma boa capacidade de administrar a Câmara, porque ele tem uma boa experiência e porque ele tem uma boa relação com a oposição. Não adianta a gente imaginar, no sistema que nós vivemos, esse presidencialismo de coalizão, com 30 partidos, é impossível você fazer qualquer coisa sem um mínimo de entendimento pelo exercício da política. Nós estamos negando a política, esse movimento de condicionar tudo a saber quem vai ser o sucessor do Rodrigo Maia. Nós já estamos disputando 2021 em 2020. Isso, na minha opinião, causou um desarranjo muito profundo no Congresso. Sem uma ação muito mais enérgica para poder aprovar algumas coisas, eu acho que o Congresso deveria estender por um mês a sua ação e aprovar algumas coisas importantes, como a reforma administrativa, como alguns aspectos emergenciais, para que você possa chegar em 2021 com uma relativa segurança. Uma segurança, por exemplo, de que você vai controlar o imenso aumento da dívida que nós fizemos em 2020. Vila, hoje a dívida vai terminar este ano praticamente na dimensão do PIB. Ou seja, Sim. A dívida vai ser igual ao PIB. Então, para que você possa dar uma tranquilidade ao setor econômico, não só ao setor econômico, ao setor financeiro, aos investidores, ao capital estrangeiro, que tudo isso está fugindo do Brasil. Na verdade, nós estamos minguou
capital estrangeiro, por conta dessa uma insegurança como essa. E se soma a outras inseguranças, como a que vem das decisões do Supremo e do CNJ, quando são decisões de um ministro, que depois tem que ser levado ao plenário, mas você pode sentar em cima e você dá uma decisão provisória que dura 4 anos e, no fim, pode ser rejeitada. Quem é que vai colocar dinheiro no Brasil em condições como essa? Mas deixa eu perguntar uma questão para o senhor, justamente sobre isso. O Congresso, até por causa, não só, mas das eleições municipais em novembro, o primeiro turno é 15 de novembro, o segundo turno, nas cidades, são 92 cidades que poderá ter ou não segundo turno, que tem mais que 200 mil eleitores. Vai ser no dia 29. Bem, aí começa dezembro, temos Natal. Mesmo com pandemia, tal, temos o Natal, temos a passagem do ano, aquelas festas tradicionais que vão ocorrer. Se nem o orçamento, doutor Delfim, o Congresso tem condições hoje de aprovar esse ano, tudo indica que dificilmente ocorrerá, quanto mais uma discussão assim, estrutural do Estado, né, que envolva, para o bem ou para o mal, reforma administrativa, diversas reformas no campo econômico. Não é complicado? Isso não é um sinal muito preocupante para os investidores estrangeiros, para os investidores brasileiros mesmo? Eu acho que isso é tão preocupante. Você pode estar vendo como está se deteriorando rapidamente a situação. Tanto fiscal, um aumento dos juros na ponta crescendo, um encurtamento da dívida pública. Hoje, praticamente, 25% da dívida pública vence no primeiro ano. Então, você está criando condições que vão deteriorar o equilíbrio fiscal. Por isso que eu digo, era preciso realmente uma ação enérgica do governo, pondo a sua gente toda a trabalhar para aprovar essas coisas. Você não pode deixar passar o ano sem aprovar o orçamento. Ou seja, porque no ano que vem você vai ter que usar 1/12. Começa tudo muito mal. Infelizmente, eu acho que essa questão de poder, ou seja, de saber quem vai ser o presidente da Câmara em 2021, está pondo a perder um enorme esforço já feito, porque poderíamos entrar nesse ano com uma situação muito melhor do que seguramente vamos entrar. E o presidente da República no Instituto, doutor Delfim? Simplesmente eu acho que ele tem ignorado isso. Na verdade, você não tem o executivo. Sem o esforço do executivo, Vila, o legislativo fica meio embrulhado. Porque ficam os pequenos problemas de poder internos lá, circulando, e essa disputa, hoje é uma disputa mortal. Imagina, você não conseguiu instalar a comissão mista de orçamento. Ou seja, é uma coisa absolutamente fundamental. Por quê? Porque rompeu-se o acordo que estava feito. Ora, se o governo tivesse disposição, ia dizer, não, senhor, vamos cumprir o acordo e vamos trabalhar. Sim. Eu acho o seguinte, é uma omissão do executivo que está causando essa perturbação enorme. E o presidente do Congresso, que é presidente do Senado, no dia de hoje, por exemplo, ele está em Macapá, cuidando da eleição do irmão a prefeito. O irmão prefeito. Bom, tudo bem, até isso aí eu acho que a gente pode compreender. Talvez não justificar, mas compreender. É o irmão e tudo. Mas o grande drama é que, mesmo no Senado, você lembrou bem, a senadora Tebet, que é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça, tem dito com toda clareza isso. Na verdade, quem não age,
quem deixa de coordenar, quem deixa de dizer exatamente o que deseja, é o pessoal do governo. É o pessoal que apoia o governo. Sim. E que Não hoje... falta um coordenador político, doutor Fim, desculpe, por parte do executivo, né? Alguém na presidência, porque é isso que o senhor falou. Tem de ter uma ponte entre executivo e legislativo, que do lado de cada executivo, um coordenador, alguém que conheça o Congresso, que seja respeitado pelos pares. Né? Eu acho que o, o líder do governo, do Congresso, que é o deputado aquele paranaense, Ricardo Barros. o Ricardo Barros, é extremamente competente, hábil, e na verdade, é que as coisas estão no interesse sobre quem vai presidir a Câmara em 2021. Por quê? Porque vai ter 2021 e 2022. Não é? Não sei. Sim. Então, o que acontece? Vai presidir a eleição. Sim. Ou seja, está se disputando agora poder para a eleição do presidente. E isso é que provavelmente tem inibido uma ação mais enérgica do executivo. Agora, tem muitos elementos de combustão, né, doutor Delfim? De um lado, tem os problemas da Câmara dos Deputados, que o senhor arrolou. De outro, a sucessão no Senado também, que tem de ser resolvida, porque não pode ter a reeleição do presidente. Essa interpretação sui generis do regimento não dá, não dá. E não dá para definir contra o regimento. Aí tem, do outro lado da praça, tem as questões que envolvem o Poder Judiciário, mas ao lado tem as questões do Executivo e a dificuldade que o presidente da República tem de entender as principais questões que estão colocadas na conjuntura brasileira, que são complexas. Temos a pandemia, que deixa a gente assustada, aguardando a chegada da vacina. Na Europa, segunda onda, né? Portugal, Espanha, Itália. E mais grave que a primeira. Mais grave que a primeira. Então, são elementos assim que deixam a gente bastante preocupado. Por outro lado, o acordo da União Europeia-Mercosul, tudo indica que vai para as calendas gregas, né? E, do outro lado, poderemos ter problema com a China, com o novo plano quinquenal que eles estão aprovando, pode ser que algumas coisas com o Brasil seja complicado. E, para complicar ainda mais, dia 3 de novembro, nós temos as eleições lá nos Estados Unidos. E que tudo indica que a vitória de Biden é mais provável, ninguém sabe. E aí a relação com o Brasil deve ser mais tensionada a partir de janeiro. Complicado, hein? Não, você está apontando todos os fatores negativos que se acumularam. O Biden vai ser uma coisa... Se ele ganhar a eleição, como eu acho que é provável, ele já declarou uma coisa importante. Diz, eu vou conversar com os países desenvolvidos, nós vamos dar 20 bilhões de dólares para o Brasil para ele controlar a Amazônia. Se ele não controlar, nós vamos controlá-lo. Ou seja, os Estados Unidos não fez nada pelo Brasil, pelo contrário, o Bolsonaro se ajoelhou e rezou. E o Trump não deu nem confiança. Nada, nada. Nunca houve uma concessão. Talvez alguns sinais que não têm nenhum valor prático. Agora, de fato, a vitória do Biden será uma complicação enorme para o Ministério das Relações Exteriores, porque eles estão destruindo a tradição excelente do Itamaraty. O Brasil sempre teve, desde Rio Branco, desde antes disso, uma diplomacia altamente competente, séria e aguerrida. E hoje está reduzida a isso. Uma coisa submissa, uma coisa que obedece
os desejos do Trump. Ele manda para cá o secretário da Defesa para fazer campanha na fronteira Da Venezuela, né? da Venezuela. Realmente, eu acho que o nível de desintegração chegou num ponto muito sério. Se nós não usarmos a cabeça, se nós não fizermos alguma coisa parecida com o que o Rodrigo Maia está preparando, é claro que ele também não é santo, mas certamente ele tem contribuído muito no funcionamento melhor do Congresso. Eu acho que nós vamos ter uma situação muito difícil. E já é visível a deterioração da taxa de juros e o encolhimento da dívida que está aumentando dramaticamente o prazo da dívida. Ou seja, você vai ter que... A taxa de juros de curto prazo pode crescer, hoje quase 1%, mas pode passar 2%, 3%. E aí, se você não crescer mais do que 3%, a relação dívida-PIB começa a crescer. Sim. E aumenta a instabilidade do processo. Perfeito. É uma situação complicada. Deixa eu guardar alguma dessas questões para o nosso encontro da próxima semana. Eu só queria falar de uma questão histórica breve para o senhor, que eu tinha falado a semana passada. Eu era aluno da graduação na História da USP e tinha lá também uns alunos da FEA que faziam História. Naquela época era permitido fazer 2 cursos ao mesmo tempo. E aí eu estava lá tomando café naquela minha correria, porque eu fazia História e trabalhava e dava aula ao mesmo tempo. Dava 60 aulas por semana, era uma loucura. Aí eu estava lá e tinha um rapaz da FEA e falou assim, naquela linguagem informal de estudante, esse Delfim é muito esperto, diz ele. Ele está industrializando o Brasil com a poupança alheia, a poupança externa. O que explica para nós, por favor, doutor Delfim, como é que é isso? Não, primeiro, ele se enganou, porque a dívida externa é uma coisa depois de 74. Sim. Já no governo Geisel. Nós industrializamos o Brasil realmente atraindo as empresas estrangeiras. O Vila, foi um negócio parecido com o do Juscelino. O Juscelino foi o primeiro sujeito. O Getúlio já tinha feito alguma coisa, mas o Juscelino, na verdade, quando ele trouxe a Volkswagen, ele abriu um novo horizonte, porque era um setor que tinha ligações para baixo. Para fabricar automóveis, tinha que fabricar peça, tinha que fabricar tinha que usar couro, tinha que usar alumínio, tinha que usar aço. Você estendeu aquilo. No nosso caso, foi a mesma coisa. Só que no nosso caso, nós tínhamos uma taxa de câmbio muito bem ajustada por um sistema que se chama crawling peg. Ou seja, a taxa de câmbio era fixada e sempre era corrigida semanalmente pela relação entre a inflação brasileira e a inflação americana. De tal forma que você dava uma segurança enorme. Você construiu todo um sistema exportador, você construiu garantias para o exportador, você descontava o título de uma exportação praticamente à vista. Você criou um drawback, tudo aquilo que você importava ia ser usado para exportar, não tinha nenhuma tarifa, transitava na alfândega livremente. Tanto que as exportações brasileiras cresceram dramaticamente. E quando terminou em 74, a nossa dívida era de 12 bilhões de dólares, 12 bilhões de dólares, e a reserva era 6. Depois do segundo choque do petróleo, o terceiro, quando levou para 42, o gás já não tinha outra saída, porque o Brasil estava num processo que violava a primeira lei da termodinâmica.
era um modo contínuo. Nós pedimos emprestado para os bancos para pagar os árabes petróleo. Os árabes voltavam a depositar o dinheiro no banco. E a única coisa que crescia, na verdade, era a dívida pública e o lucro dos bancos e dos árabes. Sim. Então, quando ele diz que usou capital estrangeiro, é verdade. Mas o capital de investimento direto. Perfeito. O investimento direto. Perfeito, perfeito. Doutor Delfim, sempre é agradável, eu já tinha umas outras questões aqui, mas eu vou guardar para a semana que vem, para a nossa conversa, que é sempre muito interessante, muito agradável. Agradeço novamente o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado, Vila. Foi uma alegria falar com você. Estou te esperando. Quarta que vem. Quarta que vem nos encontramos. Até mais, doutor.